Colonizações portuguesas. Ambas nações, portuguesa e espanhola no século XV, se localizavam na Península Ibérica, praticavam o catolicismo e investiam nas grandes navegações. Consequentemente, isso causou laços da nobreza e os marinheiros eram conhecidos entre si. Enfim, isso unia as duas coroas. Era de Lisboa que zarpavam as grandes navegações. A passagem do século XV para o século XVI, além do ponto de vista comercial, ela teve uma expansão industrial naval impressionante, além de ser rica graças ao ouro trazido da África. Do ponto de vista religioso e cultural, falam-se várias línguas na cidade e abrigava quase 50 mil habitantes, entre eles judeus, artistas flamengos, mouros e africanos que trabalhavam no marfim. Em relação ao último parágrafo, podemos concluir que Lisboa era uma cidade mestiça, colorida e multiétnica, onde os gloriosos aventureiros eram atraídos pelas diferentes culturas e religiões e pelos saberes dos mares. A primeira imagem retrata Lisboa na passagem do século XV para o século XVI, e a segunda retrata o porto ativo de Lisboa na passagem desse século. Os portugueses, que tinham total controle sobre o Oceano Atlântico, deram origem à rota para a Ásia, que era completamente africana. Lisboa é a base da primeira expansão marítima europeia para a África. Em 1487, o Cabo das Tormentas foi ultrapassado por Bartolomeu Dias, e a África, a partir de então, teve conhecimento dos portugueses. A África era composta de estados e impérios de diferentes religiões, um mosaico de povos, que a coroa jamais conseguirá dominar. De start, os portugueses conseguiram apenas se implantar no litoral. Entretanto, os portugueses colonizaram outros povos como o Congo, mesmo não adentrando no continente. Em suma, os portugueses que dominavam o Oceano Atlântico conseguiram assim colonizar o litoral da África. Neste mapa, aparecem muitas rotas feitas pelos grandes navegadores, que eram portugueses e espanhóis. Entre os portugueses estavam Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Cabral e Fernando de Magalhães. Um desses grandes navegadores, que era Bartolomeu Dias, foi mencionado no texto anterior e passou pela África por meio de uma rota que está representada na cor verde. 2 anos depois do primeiro contato com os portugueses, o rei do Congo pediu batismo e, alguns anos depois, se tornou cristão e adotou o nome de João I. No começo, ele lutou a favor do cristianismo, porém, suas relações com os portugueses acabaram e, consequentemente, ele retornou às suas crenças anteriores. Após sua morte, seu filho Afonso recoloca o Congo na via cristã. Nessa imagem conseguimos ver a catequização do Congo, onde o catolicismo está nas mãos de Reza e na cruz. Seu neto, Dom Henrique, tornou-se bispo, uma grande promoção, sendo que os africanos eram rotulados como criaturas destinadas à escravidão. Porém, não demorou muito tempo para os portugueses descobrirem que o Congo havia conquistado vários povos em guerra, e havia um número elevado de mão de obra escrava. E após escravizarem os povos vizinhos ao Congo, os portugueses escravizaram o Congo e levaram os escravos para a América. Afonso amou a religião católica, e já com o Congo convertido, os portugueses se aproveitaram dessa aproximação e começaram a escravizar o povo do Congo. Ele, cego pela religião, mandou cartas para Portugal, mas o rei de lá se fingia de vítima. Por fim, os portugueses fingiram ser amigos dos congolenses, para depois traí-los, escravizá-los e levá-los para as Américas, ganhando dinheiro com sua mão de obra. A catequização dos povos conquistados ajudou os portugueses a ficarem nas colônias. Assim, a aculturação e o cristianismo rimavam com colonização. Os colonizadores faziam uma troca com a igreja, na qual eles expandiam o cristianismo e a igreja apoiava. Em suma, o cristianismo era um meio de dominação que fazia com que os povos conquistados perdessem suas identidades e, separados, dependessem de Portugal.